Agora 2h42, de volta com o Estúdio CBN deste 1º de maio de 2025, Dia do Trabalhador. Seguimos juntos aqui com os destaques da nossa região e a gente fala agora sobre saúde. Isso porque tivemos avanços na longevidade aqui no país. O Brasil superou a expectativa de vida pré-pandemia no ano passado. Agora a expectativa de vida de uma pessoa nascida em 2023, por exemplo, é de 76,4 anos, um aumento aí de mais de 11 meses em relação ao ano anterior, superando inclusive os números do país na pré-pandemia. Para os homens, a expectativa subiu de 72,1 para 73,1 anos e para as mulheres que vivem aí um pouquinho mais, de 78,8 para 79,7 anos. São dados divulgados pela tábua de mortalidade do IBGE, números aí finalizados, em 2023, que indicam esse avanço, na expectativa em relação aos números pré-pandemia. Para a gente entender melhor esses números e esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Sinara Franco, ela que é médica geriatra e é também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Fala conosco ao vivo nesse feriado. Doutora, boa tarde, bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, queria primeiro agradecer o convite de estar falando aqui com vocês num dia tão importante e de um assunto que eu considero de extrema relevância, A gente tem falado muito sobre isso nas universidades, nos debates, nos congressos. A gente teve agora no início do mês o maior congresso do mundo de geriatria e gerontologia, que aconteceu em BH, mais de 4.000 participantes. E aí é muito legal que isso venha para atingir a população como um todo, para trazer esse conhecimento. Sim. E doutora, é uma ótima notícia, a gente saber que o país está superando esses números pré-pandemia, inclusive houve uma queda aí dessa taxa, de longevidade durante a pandemia. Por que esse número está subindo agora, doutora? A gente tem uma explicação lógica para isso? Então, assim, esse número já vinha subindo, porque existem vários fatores que acontecem ao longo do tempo. Então, assim, vamos lá para trás para a gente chegar agora. Nós agora estamos colhendo os frutos. Então, pra vocês terem ideia, esse processo aconteceu nos países desenvolvidos, por exemplo, da Europa, em 100 anos. E no Brasil está acontecendo de forma mais acelerada nos últimos anos, mas isso é retrato do que a gente tem conseguido em melhorias em relação a coisas simples que às vezes a gente não dá valor, como, por exemplo, a melhoria da rede de saneamento básico, melhoria da qualidade da água, o que trouxe o quê? A melhora em relação e a redução da taxa de mortalidade infantil. Então, com isso, a gente vem passando por esse processo, mas nos últimos tempos, a melhora da qualidade em saúde, das tecnologias, descoberta lá no início do século dos antibióticos e a melhoria e aumento da tecnologia, da qualidade dos antibióticos, a tecnologia em saúde, Há muito tempo atrás, as pessoas que tinham doenças graves não tinham acesso a, por exemplo, a UTI. E morriam rapidamente. Sim. Então, todos esses fatores que começaram há muito tempo atrás e os fatores que estão em melhoria contribuem assim de forma muito importante. Eu vou te dar um exemplo que eu gosto muito de falar para as pessoas. Por exemplo, em 1980, na década de 80 e 90, as pessoas que tinham HIV morriam em muito pouco tempo. Era uma sentença de morte. Com a melhora da qualidade da terapia antirretroviral, essas pessoas estão vivendo muito, 20, 30 anos e com mais qualidade de vida. Então, assim, os pacientes com doenças graves, que precisam de UTI, os pacientes com doenças que antes, por exemplo, com a vinda de procedimentos técnicos como a hemodiálise, as pessoas que perdiam o funcionamento do rim e não tinham hemodiálise morriam imediatamente. Hoje, elas podem viver durante muito tempo com a hemodiálise, inclusive fazer transplante de rim, renal, cardíaco, e ainda ter qualidade de vida.
Então, em vários aspectos, tanto da rede básica quanto de ponta, de tecnologia, vem trazendo essa qualidade, né? Agora, doutora, a gente tinha um progresso aí, né, que era constante justamente por esses avanços que você citou na tecnologia, qualidade de vida, na própria medicina, né? E aí a gente teve uma redução dessa expectativa de vida justamente na pandemia. E aí isso está diretamente relacionado à Covid-19? Com certeza, né? A gente teve uma aceleração e de várias camadas da sociedade. Morreram pacientes jovens, pacientes adultos e muitos idosos, entendeu? Então, durante essa época da pandemia, até a descoberta da vacina e os avanços também na tecnologia, como o capacete e algumas técnicas que foram descobertas muito rapidamente durante a pandemia, fizeram com que essa população conseguisse melhorar. Então, assim, a gente teve vários avanços, a gente perdeu muitas pessoas por causa da pandemia, mas, ao mesmo tempo, a pandemia trouxe para a gente muitos avanços. Eu vou te citar outro, como, por exemplo, os avanços em relação à telemedicina, né? Sim. Isso trouxe a capacidade, reduziu custos, trouxe a medicina para as pessoas que não tinham tanto acesso, as pessoas estavam em casa sem poder se locomover e conseguiram ter acesso a isso. E eu acho que também depois da Covid, né, esse aprendizado fez com que a gente tivesse mais preocupação em relação à qualidade de vida de forma geral. Corpo, mente, a prática de atividade física, a gente tem visto que as pessoas estão muito mais preocupadas, a redução da ingesta de bebida alcoólica, né? Então, alguns fatores de risco que hoje são bem conhecidos em relação à redução de mortalidade, pelas principais causas de mortalidade no mundo, como as doenças cardiovasculares, infarto, AVC, as doenças oncológicas, né? Então, hoje, essa transição que a gente está vivendo, a gente diminuiu o número de mortes por doenças infecto-contagiosas. Hoje a gente consegue controlar com essas tecnologias, com os antibióticos, e aumentou o número de pessoas convivendo com doenças crônicas controladas. Doutora, você falou sobre as pessoas se cuidarem mais, né, após a pandemia, terem uma preocupação maior, né, com a saúde, com a qualidade de vida, e chama a atenção desse índice que as mulheres vivem mais que os homens, né? Segundo a estimativa aí, a expectativa de vida para os homens é de 73 anos e para as mulheres de 79 anos, uma diferença aí de 6 anos. Isso ocorre por questões biológicas ou as mulheres se cuidam mais e isso influencia também, doutora? Realmente as mulheres se cuidam mais, né, e são expostas a menos fatores de risco, como o álcool, tabagismo, a mortes violentas. Então, realmente a gente vê que com o envelhecimento as mulheres vivem mais do que os homens. Vou te dar aqui uma previsão para você ver como esse processo vem acontecendo. As previsões é que para 2030, de forma geral, né, a população vai ter uma média de expectativa de vida de 77,8 anos, quer dizer, em 5 anos, em 7 anos isso vai aumentar muito. E as mulheres vão ter uma média de sobrevida de 81 anos. Olha. E os homens de 74,6 anos. Então, assim, essa diferença vai sempre existir por esses fatores. Agora, doutora, se a gente vai ter até esse aumento aí da expectativa de vida, né, ao longo dos próximos anos, além desse progresso que a gente já tem visto, a gente vai ter uma população cada vez mais velha também. Isso tem benefícios, mas pode trazer também desafios para o nosso país? Com certeza, né? Então, eu digo que qualquer projeto que a gente fizer agora, a gente já está em muitos anos atrasado, né? Então, a gente vê várias iniciativas, tanto dos governos, né? Reforma da Previdência Privada, que
aconteceu e deve acontecer, né, a melhoria da rede pública, né, de várias redes, tanto da rede quaternária, que são os hospitais que cuidam das doenças graves, mas essa interligação com as redes de reabilitação, com o programa de saúde da família que está lá na ponta e engloba a maioria da população, a reabilitação, que hoje é uma coisa que ainda deixa muito a desejar na nossa rede pública e também na privada, né? Então, assim, a gente tem muito que crescer, mas uma coisa que eu queria deixar bem clara aqui é que a gente tem que trabalhar muito a prevenção. Então, assim, a gente tem alguns níveis de prevenção, mas a prevenção primária, que é aquela quando você estimula para que as pessoas não venham nem a adoecer, essa é a prevenção primária, né? É a prevenção quando eu faço o rastreio para doenças como câncer de mama, câncer de próstata. Então, eu nem sei que eu tenho a doença, mas antes que ela venha a acontecer e que eu sofra, que eu cause um impacto na rede pública ou privada, né? E mesmo na minha qualidade de vida, né? Então esses rastreios para doenças oncológicas que têm crescido, essas doenças têm crescido vertiginosamente também com o envelhecimento, a prática de atividade física que tem um impacto extremo sobre, como eu já falei, as doenças cardiovasculares, mas também as demências que têm tido um crescimento vertiginoso, né? Então, a redução de todos esses fatores de risco e a melhoria da alimentação junto com a atividade física tem um impacto maior do que essas tecnologias e do que as medicações em si. Além de ser importante a gente ter essa expectativa de viver mais, é importante envelhecer bem, né, doutora? Envelhecer com qualidade de vida, e para isso tem hábitos que ajudam e muito, né? Com certeza, eu digo que a gente não adianta ganhar anos de vida. Eu tenho que ganhar anos de vida com qualidade de vida. Eu digo muito para os pacientes, não é interessante que a gente consiga que um paciente sobreviva muito tempo, mas com uma sequela grave e baixa funcionalidade após um AVC, um infarto, onde ele não tem mais essa qualidade de vida. Então, a gente quer evitar que essas doenças graves, que têm um impacto na vida das pessoas idosas, né, que elas tenham essa dimensão reduzida, e o que os estudos estão mostrando que o que tem mais impacto é a atividade física. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é que a gente assim tem que combater o etarismo, né? Então, nós profissionais especialistas no cuidado com idosos, gerontólogos, geriatras, as pessoas especialistas também em cuidado paliativo, a gente combate muito isso, esse preconceito em relação à idade em si. Nós não vemos o paciente como a idade que ele tem, mas sim a funcionalidade que ele tem. Eu posso ter um paciente de 80 anos acamado, com uma redução importante de funcionalidade, e posso ter esse mesmo idoso correndo na beira-mar. E fazendo, e assim, criando projetos, querendo se reinventar no mercado de trabalho. Então, assim, o desenvolvimento dessa população que está envelhecendo, ele é muito heterogêneo. E eu digo que a gente não acorda com 60 anos. Esse envelhecimento, ele acontece desde que a gente nasce. Então, hoje, cada dia eu estou construindo o que eu quero ser quando eu tiver com 60, 70, 80. Então, eu vou construir a minha poupança óssea, a minha poupança cognitiva, muscular. Então, as pessoas acham que acordam com 60 anos. E eu digo que não. Todo dia a gente está construindo o nosso envelhecimento bem-sucedido. Então, quanto antes começar esse trabalho de prevenção, de atividade física, melhor, né? Isso.
Com certeza. Bom, agradeço muito aqui a doutora Sinara Franco, ela que é médica geriatra e é também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, falando conosco desses avanços na longevidade, Brasil superando a expectativa de vida pré-pandemia, tanto para homens quanto mulheres, o aumento aí significativo. Doutora, muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente nesse feriado, bom trabalho por aí, uma ótima tarde. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Agora 2h57, a gente faz um rápido intervalo.